Boa noite, galera do quarto período, tudo bem com vocês? Então, nesta aula nós vamos aí entrando no mês de março, é a nossa primeira aula do mês de março, e nós vamos falar sobre a construção e a transformação da paisagem de Campinas, da cidade do bairro de Goiânia. Aí aqui eu coloquei umas imagens para vocês de como era, né, Goiânia antigamente, algumas ilustrações. E no século XIX, Campinas se apresenta na história marcada por estagnação do seu desenvolvimento, justificado pelas ações sociais, econômicas e políticas dos cenários local, nacional e global. No Brasil, era o tempo de antes e depois da proclamação da independência, motivada por volta de Dom Pedro VI a Portugal. O espaço público evoluía lentamente, com influência direta e indireta da Igreja, e podem-se acompanhar as mudanças da paisagem observando a influência religiosa de seus primórdios. Então, no século XIX, Campinas ela apresenta na história marcada por estagnação no seu desenvolvimento, justificado pelas ações sociais, econômicas e políticas do cenário local, nacional e global. No Brasil, era um tempo de antes e depois da proclamação da independência, motivada por Dom João VI a Portugal. E o espaço público evoluía lentamente, com a influência direta e indireta da Igreja. E podem-se acompanhar as mudanças das paisagens, observando a influência religiosa de seus primórdios. Então, galera, a gente sabe que essas mudanças teve. Olha só o jeito que é Goiânia hoje, e principalmente o bairro de Campinas. Então, os dados gerais. A capital, Goiânia, a região Centro-Oeste, a sigla GO, o gentílico goiano. A população 6.080.558, estimativa foi de 2011, tá, pessoal? A área em quilômetros quadrados, 340,86 quilômetros quadrados. A densidade demográfica, que é os habitantes por quilômetro, é de 17,87. E a quantidade de municípios, Goiânia tem 246 municípios. O bairro de Campinas, localizado na zona oeste de Goiânia, Campinas é localizado na zona oeste de Goiânia, tem a participação crucial no desenvolvimento da capital de Goiás. Até os meados de 1933, Campinas era um município com 123 anos de história e grande extensão de terras. Então, Campinas é bem antiguinha ali em Goiânia. Ao ser escolhida como um local que abrigaria a nova capital de Goiás. A anterior era a cidade de Goiás, a 130 quilômetros de Goiânia. Campinas, ou Campininha, como alguns preferem, atribuiu não da mão da sua autonomia de sede municipal para integrar o projeto de desenvolvimento político-econômico do Estado. O que aconteceu no ano de 1935, quando o decreto criou oficialmente o município de Goiânia. Então, ao ser escolhida como local que abrigaria essa capital de Goiás, a anterior era cidade de Goiás, a 130 quilômetros de Goiânia. Campinas, ou Campininha, como algumas pessoas conheciam ela, abriu mão da sua autonomia de sede municipal para integrar o projeto de desenvolvimento político-econômico do Estado. E o que aconteceu no ano de 1935, quando criou o decreto oficialmente, que era o município de Goiânia.
Com o tempo, Campinas cresceu muito. Deixou de ser um bairro e tornou-se um setor, perdendo as características bucólicas. Hoje é um setor mais representativo da capital em termos de comércio, varejista e atacadista. Na minha opinião, né, é o maior shopping horizontalizado que existe em Goiás. Praticamente todo o comércio atacadista de Goiânia está em Campinas. Gostaria de destacar isso. Então, Campinas, ela cresceu muito. Ela deixou de ser um bairro e se tornou um setor, perdendo suas características bucólicas. Hoje é o setor mais representativo da capital nos termos do comércio varejista e atacadista. Na minha opinião, é o shopping horizontalizado que existe em Goiás. Praticamente todo o comércio atacadista de Goiânia está em Campinas. Para o historiador e geógrafo, o desenvolvimento fez com que Campinas ganhasse por um lado e perdesse por outro. O povo fala em progresso, só que o progresso que praticamente eliminou uma vida mais tranquila e mais rica em valores humanos. Ele acredita. Esse historiador e geógrafo, ele que fala sobre o desenvolvimento, fez com que Campinas ganhasse, mas também ganhasse por um lado, mas também perdesse por outro. O povo fala em progresso, só que é um progresso que praticamente eliminou uma vida mais tranquila e mais rica em valores humanos. Rios importantes: o rio Aporé, o Parnaíba, o Araguaia, Corumbá, São Marcos, Paranã e, claro, aí o que vem o quê? As principais cidades: Goiânia, Lusiânia, Cristalina, Valparaíso de Goiás e Trindade. O clima. O clima, como nós sabemos, o clima é tropical. O estado de Goiás é dotado por extensa infraestrutura de portos, rodovias e ferrovias. Sua extensa malha rodoviária se estende por 24.970 quilômetros de rodovia, 52 de pavimentadas, ligando a 246 municípios, abrigados sob sua tutela. Segundo a Agência de Goiânia de Transportes e Obras, a GETOP, deste total, 4.505 são trechos de rodovia federais, 18.275 de estradas estaduais e 1.739 de estradas coincidentes. Então, o estado de Goiás ele é dotado por uma extensa infraestrutura de portos, rodovias e ferrovias. A sua extensa malha rodoviária ela se estende dos 24.970 quilômetros de rodovia, 52 de pavimentadas, ligando 246 municípios abrigados por sua tutela. E segundo a GETOP, desse total, 4.505 são trechos de rodovias federais, 18.725 de estradas estaduais e 1.739 de estaduais coincidentes. O estado dispõe também de 685 quilômetros de ferrovia, tá? Também temos a ferrovia, o Centro Atlântica, que atende a região sudeste do estado e o Distrito Federal, e também abriga boa parte da ferrovia Norte-Sul, ainda em construção, que prevê 1.200 quilômetros de percurso em
território goiano. Então a Mercosul aí, a Norte-Sul, Mercosul não, gente, desculpa. A Ferrovia Norte-Sul, ela prevê aí 1.200 quilômetros de percurso dentro do território goiano. O estado está incluído ainda no projeto da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, primeira parte do projeto da Ferrovia Transcontinental de 4.400 quilômetros de extensão, que ligará o litoral fluminense à fronteira do Brasil e Peru. Então, o Brasil também, o Estado também está incluído no projeto de Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que é a primeira parte do projeto da Ferrovia Transcontinental é de 4.400 quilômetros de extensão, que vai ligar o litoral fluminense à fronteira do Peru e Brasil. É muito grande, né, gente? Que é essa ferrovia que a gente vê aí, questão tá em fase de acabamento, né? Que até hoje não acabou. As construções eram inicialmente de adobe e posteriormente construídas em alvenaria. Das 5 residências observadas, 3 delas possuem telhado de barro, aparente com o beiral, com 2 ou 4 águas e janelas e portas em madeira. Aparentemente, essas casas tradicionais eram também comércio que, pois, possuíam 2 portas para a rua. Contudo, 2 das casas têm sua cobertura de telha francesa e foram construídas em alvenaria. A de 2 paveamentos e a que possui um alpendre com entrada na lateral. A Praça do Coreto, com seus canteiros floridos e organizados, indicam assim as novas casas, a influência goiana. Então, antigamente, essas construções inicialmente eram de adobe e posteriormente construídas em alvenaria. E foram feitos aí várias residências, observando 3 delas possuem o telhado de barro e aparente com a lateral, porque antigamente, né, com a beiral, quer dizer, antigamente as casas eram construídas em vez de ser rebocada, tudo coisa e tal, eles colocavam o bambu, né, e passavam o barro. Então o barro era o tijolo ali na época, né. Aqui, ó, a primeira casa de tijolos de Campinas, eu coloquei aqui para vocês, que essa aqui foi a primeira casa de tijolo em Campinas, que de Licardino Ney, na Praça Joaquim Lúcio, em 1920. Em 1935, Campinas passou a pertencer a Goiânia, e ao contrário do que dizem, de ser ela a mãe de Goiânia. O mais adequado seria dizer que Campinas é uma filha adotada em idade avançada, com 125 anos de acúmulo cultural obtido na educação implantada pelos padres redentoristas e freiras franciscanas e pela formação de hábitos e costumes do seu cotidiano. Por essa razão, as paisagens de Goiânia e Campinas apresentam são dictônicas motivadas por diferentes bases culturais. Então, em 1935, eles costumavam falar que passou a pertencer a Goiânia. E ao contrário do que eles falam, era para ser ela a mãe de Goiânia. O mais adequado seria dizer que Campinas é uma filha adotada, com 125 anos, e o acúmulo de cultural obtido na educação e a educação implementada pelos padres redentoristas e freiras franciscanas e pela formação dos hábitos e costumes do seu cotidiano. Por essa razão,
as paisagens que Goiânia e Campinas apresentam são dictônicas, motivadas por diferentes bases culturais. Galerinha, com essas explicações aí, vocês vão ter suporte para responder as questões de 1 a 5 da apostila, tá? Fiquem atentos, tem alunos que não estão entregando as atividades, então fica atento, corre atrás, tá? Bom estudo para vocês. Qualquer dúvida é só vocês me chamar no WhatsApp, estou à disposição.